Vamos voltar, pessoal? Que hoje é sexta, vocês querem sair mais cedo. 11h29 por aí. Pessoal, só acrescentem mais uma coisa aí do que nós falamos. Que nos tributos que podem ser majorados ou minorados por ato do Poder Executivo, se inclui também o imposto sobre operações financeiras. Só para lembrar que não foi falado. Entre os tributos que pode majorar e reduzir, que está lá, imposto de importação, imposto de exportação, imposto de produtos industrializados, incluam o IOF, imposto sobre operações financeiras. A legalidade tributária, ela também se aplica às hipóteses de parafiscalidade, em que o Estado permite que uma entidade privada fique com entidade não necessariamente da administração direta, fique com os recursos. A gente vai ver isso depois. Só lembrem uma coisa, tem uma autarquia de fiscalização profissional. Isso quer dizer o quê? Que as autarquias de fiscalização profissional, quando estabelecem o valor das anuidades, elas estão sujeitas à legalidade. Tem que ter uma lei para estabelecer a anuidade do Conselho Federal de Medicina, a anuidade do Conselho Federal de Educação Física, do Conselho Federal de Enfermagem e etc. Menos um. Tem um Conselho de Fiscalização Profissional que não está sujeito às regras de legalidade tributária. Portanto, pode fixar o valor da sua anuidade por ato administrativo. A OAB. Supremo Tribunal Federal, quando julgou a DIN 3026, entendeu que a OAB é uma autarquia sui generis e que não se submete ao mesmo regime das demais autarquias. Pode falar. Deixa eu falar primeiro. A legalidade também se aplica para o quê? Para entidade? Para a fiscalidade. O PEA e o CPM são autarquias federais? Federais. Sem discussão. Sem discussão. Todos são autarquias federais, são serviços públicos federais. A OAB também é uma autarquia federal. A OAB também é uma autarquia federal. Todas as autarquias estão sujeitas à legalidade, estão sujeitas ao controle de fiscalização do Tribunal de Contas, estão submetidas à regra da seleção impessoal por meio de concurso público, menos a OAB. A OAB não precisa prestar contas ao Tribunal de Contas, não precisa fazer concurso e pode fixar as suas anuidades por ato que não seja lei. Por que isso? Porque o Supremo diz que a OAB é uma autarquia sui generis. O que isso quer dizer? Até hoje, 11 anos passados da decisão, eu não sei. Gilmarzinho? Não, meu outro, que ele vota para que ele se baseia no artigo 109 da Constituição Federal para falar que a OAB tem que ser julgada pela Justiça Federal. Sim, porque a OAB é uma autarquia. Mas e a DIN? Mas é que ela é uma autarquia sui generis. Sempre que vocês não souberem a resposta de alguma coisa, digam que essa coisa é sui generis. Sabe como é que se chama isso? Isso que o Supremo fez, dizer que é uma autarquia sui generis? Isso chama truco. Isso chama truco. Vocês já jogaram truco? Do nada vê alguém que não tem o que falar, o cara fala truco. É isso. O Supremo fez para lançar um baita de um truco. Porque a OAB é uma autarquia, ponto. Tá? A OAB é uma autarquia de fiscalização profissional. Como autarquia de fiscalização profissional, ela está sujeita ao princípio da legalidade, como todas as demais. Aí vem o Supremo e diz, não, mas a OAB não é só uma autarquia, ela tem uma posição diferenciada no ordenamento jurídico. Verdade, verdade. A função constitucional da OAB não é a mesma função constitucional do Conselho Federal de Enfermagem. Não se discute isso. Só que o fato dela ter uma função constitucional diferente não significa que eu posso afastar dela como autarquia
negar a natureza autárquica dela para afastar ela do regime jurídico de direito tributário, para dizer que ela não está sujeita ao princípio da legalidade, que é um direito fundamental. Não chega a esse ponto, não tem densidade normativa para esse ponto. A OAB é uma autarquia mais importante que as demais? Talvez seja, porque é uma autarquia que tem atribuição e é legitimada universal para ação direta de inconstitucionalidade, não é pouca coisa. Agora, se isso é suficiente para afastar um direito fundamental dos associados da OAB, dos membros da OAB, de que as suas anuidades sejam fixadas com base na lei, eu não consigo visualizar isso. Não é dizer que a autarquia, que a OAB é igual ao Conselho Federal de Medicina. Não é uma autarquia diferenciada. Ela é uma autarquia sui generis. Agora, eu dizer que ela é uma autarquia sui generis e que isso gera isentar ela de uma obrigação constitucional de respeito à legalidade, é um passo muito longo para mim. Assim, é um truco muito bem dado. Não consigo visualizar. Eu li ali os votos e sempre se voltava a esse argumento. É uma autarquia sui generis, com importância destacada na Constituição, necessidade de respeito à ordem pública, de garantia dos direitos fundamentais. Sim, tanto quanto o Ministério Público. Tanto quanto o Ministério Público. E ainda assim o Ministério Público presta contas ao Tribunal de Contas. Por quê? Porque é um dever dele como instituição pública. Se a OAB é uma autarquia e não tem o brasão da República lá nos carros da OAB, tem, não tem? Então, se é uma autarquia, se ela usa o brasão, é um ente público. Se é um ente público, tem que estar sujeito a todo o regime. Eu não sou favorável a ficar pensando qual direito fundamental eu aplico pontualmente. Ou eu aplico ou eu não aplico. Tem um autor que é muito legal, que é o Richard Dworkin, que já faleceu há uns 2 anos atrás, que ele tem um princípio que ele fala muito, que é o princípio da integridade na aplicação do direito. E eu sempre estudava aquilo ali, e acredito em estudar os livros de autores como o Dworkin, como o Manuel Atienza, como o Luiz de Ferraioli, que são autores que escrevem sobre teoria geral do direito, eles não escrevem sobre direito positivo. Não é como nós aqui estamos estudando com base numa Constituição. Eles escrevem o direito, ciência pura do direito. É complicado, eles não têm uma linguagem tão simples, eles às vezes têm que entender o que o cara quer dizer e contextualizar. E eu nunca conseguia tirar dos livros do Dworkin o que era o tal princípio da integridade. Um dia eu assisti uma palestra do Dworkin que ele deu na Universidade Autônoma do México, e ele em 2 linhas resumiu umas 40, 50 páginas do livro dele. Em 2 linhas. Ele botou o seguinte: o princípio da integridade quer dizer que o Estado não pode ter 2 palavras. Só isso ele disse. E é o que resume. Ou seja, eu não posso ter o Estado chegando e dizendo o seguinte: olha, Conselho Federal de Medicina, tu está sujeito à legalidade para estabelecer as alíquotas e o valor das anuidades dos teus filiados. Olha, OAB, tu é uma autarquia, mas tu não está sujeito à legalidade. Não consigo entender. É 2 palavras para o mesmo fato. E isso não menospreza a OAB, não torna a OAB uma autarquia menor, simplesmente garante àquelas pessoas que são ligadas a essa autarquia que elas tenham garantido o direito fundamental à legalidade tributária. Eu nem sei quanto é que está a anuidade da OAB. Eu sei que é cada conselho que fixa, né? Cada conselho seccional. É regional, é isso que eu ia perguntar. Tem o Conselho Federal e o regional. Quem fixa a anuidade é o regional. É o regional. Viu? Gente, entendo tenho essa frase em mente. O Brasil não é país. Não, o Brasil não é para amador. O Brasil não tem. Se fosse um jogo de videogame, o Brasil não tem um nível easy. O Brasil já começa no nível hard, assim. Não tem. É tipo Resident Evil, tu já começa com 30 zumbis na tua frente ali. Não tem aquela, vai aparecer um zumbi lento, é tudo zumbi rápido. Sabe? Não tem o zumbi do... É tudo zumbi do Guerra Mundial Z. É assim, Brasil. Pessoal. Só tem um detalhe. Abaixo de concurso público. Abaixo de concurso público. Mas os conselheiros? Os conselheiros são eleitos. Mas integrantes São integrantes que entraram por concurso. Não, como assim? Os conselheiros da OAB são integrantes ou eleitos. Das autarquias federais. Tem que entrar nelas mediante concurso. Os funcionários. Os membros, o presidente, o vice, o tesoureiro, isso é eleição, todas é eleição.
A OAB é eleição também, só que o funcionário não precisa ser concursado. E eu posso falar com uma tranquilidade disso tremenda. A minha irmã é funcionária da OAB. Minha irmã é funcionária da OAB. Então eu tô... Não, é só uma questão de entendimento mesmo. Segundo princípio tributário, segundo direito fundamental tributário, é a irretroatividade tributária. Que está lá no artigo 150, inciso 3, a linha A. Inciso 3, a linha A. Irretroatividade. Veja, o direito tributário, ele segue nesse ponto a linha do mesma linha do direito penal, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, pense bem, não adianta, é uma ligação natural, uma decorrência lógica. De nada adiantaria eu exigir a legalidade, exigir que o tributo fosse instituído por lei, se eu admitisse a tributação de fatos anteriores à existência da lei. Por isso que a irretroatividade tributária é um direito fundamental, porque ela reforça a legalidade. De que adianta eu dizer o seguinte, eu tenho que ter um tributo por lei? Tá, aí vai o Congresso, aprova uma lei e tributa os últimos 5 anos. Retroativo. Eu tinha lei nos últimos 5 anos? Não. Então, na verdade, eu não estou burlando a legalidade ao admitir a retroatividade. Então, assim, a regra em direito tributário... Regra em direito tributário é a vedação de tributação. Vedação e tributação fica feio. É a vedação de exigir tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei. Não é que tem exceção. Exceção não tem. Eu não posso jamais exigir tributos sobre fatos geradores anteriores. O que eu tenho são regras especiais. Primeira regra especial é o artigo 105 do Código Tributário. Nós vimos na aula passada. Isso aí. Que é a aplicação, a admissibilidade de cobrança em relação aos fatos geradores pendentes. Pendentes, que é o artigo 105. Mas aí, tecnicamente, eu não estou aplicando a lei de forma retroativa, né? Porque se o fato ainda não ocorreu, eu estou aplicando o fato sempre para o futuro. E a outra situação é o artigo 106, que nós vimos na aula passada também, que é a possibilidade de aplicação retroativa da norma tributária. O artigo 106 eu volto aqui a dizer para vocês, porque é comum que com essa identidade do direito, essa identidade inicial do direito tributário com o direito penal, que é, os dois princípios fundamentais do direito penal são legalidade e retroatividade, né? O terceiro princípio fundamental do direito penal é legalidade e retroatividade e a retroatividade da lei mais benéfica. Esses são os 3 pilares do direito penal. No direito tributário, a retroatividade da lei mais benéfica, ela não é absoluta como é em direito penal. Ela é condicionada às hipóteses do artigo 106 do Código Tributário, que a gente viu na aula passada, que é exclusivamente em relação aos fatos ainda não julgados em definitivo. Claro, claro.
Não, como é que funciona? Deixa eu fazer uma linha do tempo aqui que é mais fácil. Imagina o seguinte, aqui eu tenho o fato, aqui eu tenho a lei e aqui eu tenho o tributo. Eu posso fazer isso aqui como regra? Não. Agora, se esse fato está pendente, eu vou aplicar a lei nova? Sim ou não? Sim, artigo 105. O que é o fato gerador pendente? É aquele fato que não se realizou por concreto, não se realizou por total, completamente. Se o fato se realizou completamente, esse fato não é pendente, ele já é fato do passado. Então vamos dar um exemplo. O fato gerador, propriedade de veículo automotor, IPVA. O fato gerador é ser dono de veículo no dia 31 de dezembro. Essa é a regra geral, em todo o Brasil, menos no estado do Paraná, que é 1º de abril. Tá. Esse é o fato gerador. Se lá em 31 de dezembro tu tinha um carro e 1º de janeiro vem uma lei e diz, aqui a alíquota era 1%. Vem uma lei e diz que a alíquota é 2%. Qual alíquota tu vai pagar? O 1%, porque o fato gerador já estava pendente, tu era proprietário do veículo nesse dia. Agora imagina o seguinte, tu compra o carro no dia 31, tu foi lá na loja, comprou o carro no dia 31. Emitiu a nota fiscal no dia 31. Só que tu só transferiu o veículo para o teu nome no dia 2 de janeiro. Esse fato gerador ele é consumado ou é pendente? Pendente. Por quê? O que comprova a propriedade do veículo automotor? Transferência. O fato começou na lei antiga, certo? Mas ele terminou quando? Na lei nova. É isso que fala o artigo 105. Ele começa, mas ele só termina na lei nova. Aí qual lei que eu aplico? A lei nova. Na verdade, a crítica que se faz ao tal do fato gerador pendente é que ele não é pendente coisa nenhuma. Porque na verdade o que se entende é que esse fato gerador, ele nunca existiu aqui. Aqui não tinha fato nenhum, ele só passou a existir aqui mesmo. Então o que eu tenho é só um ato complexo, mas o fato gerador mesmo só ocorreu aqui. Então não é pendente tecnicamente, é uma falha do código. Por isso que se entende que é uma condição suspensiva. Tu comprou o carro aqui na loja, mas o carro só vai ser teu quando tu transferir para o teu nome, certo? Então na verdade aqui o fato gerador ser proprietário de veículo tá perfeito? Não, ele só vai ser perfeito aqui. Tá, e se ele é perfeito aqui e a lei já está em vigor, eu só simplesmente aplico a lei vigente quando o fato se conclui. Isso aqui é o fato gerador pendente. É aquele fato que não está completo. O fato gerador que se completou totalmente na vigência da lei anterior ou na ausência de lei, ele segue aquela lei, ou a ausência dessa lei. Entendeu? Se não entendeu, só a gente repete de novo, tenta outro exemplo. Da aplicação da lei retroativa. No tempo, né? Sim. Daí tem a aplicabilidade imediata, né? Isso. E daí, essa questão de ser, por exemplo, no tributo, no caso seria um imposto que der para o outro ano? Isso, não necessariamente para o outro ano. Mas assim, o fato gerador ele é dividido em etapas. E ele só se completa quando preenchidas todas as etapas. Entendeu? Então, por exemplo, o imposto de renda. O imposto de renda, segundo o Supremo, ele funciona assim. Todo mês, tu tem descontado um valor do imposto de renda, né? Mas esse fato gerador que é oferir renda, ele só termina, só completa, quando tu entrega a tua declaração. A declaração tu entrega até 30 de abril. Então, é nesse dia que completa o fato gerador. Se a lei mudou no meio desse caminho, tu vai aplicar a lei vigente quando tu apresentar a declaração. Porque se entende que o fato não estava completo. Então, assim, é mais ou menos como em direito penal. O Supremo tem uma súmula parecida em direito penal,
que ele fala que nos crimes permanentes se aplica a lei vigente na data que cessar a permanência. Então o que aconteceu? Tu tinha a lei de drogas, a anterior, a lei de 76. Ela dizia que a pena do tráfico era de 4 a 8. A lei nova diz que a pena do tráfico é de 5 a 15. Imagina o seguinte, a lei nova entrou em vigor, se não me engano, em fevereiro de 2006. Imagina o seguinte, o sujeito estava lá na véspera da lei antiga, com 2 toneladas de maconha dentro da casa dele. Só que ele foi preso na vigência da lei de drogas nova. Que lei eu aplico? A que tiver vigente na data da apreensão, porque o crime é permanente, o crime está se renovando. O fato gerador pendente é mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho um fato que ainda não se completou. Por exemplo, eu compro um veículo na loja, mas essa propriedade do veículo só se completa quando eu faço a transferência. Se nesse período houver uma mudança da lei, eu vou aplicar a lei vigente na data da transferência, que é quando o ato está perfeito. Fala. Essa retroatividade vai ser gerada se o fato gerador estiver pendente, mas isso tem alguma se for mais independente? Independente é mais benéfica. A lei, isso aqui não é retroatividade. Na verdade, o que se entende é que o fato gerador pendente é aplicação imediata. Eu simplesmente estou dizendo que o fato gerador pendente eu aplico a lei na data que ele conclui. Então eu não estou aplicando retroativa, estou dizendo, lá atrás não tinha fato gerador. Fato gerador surgiu agora. A aplicação retroativa da lei tributária é o artigo 106. O artigo 106 ele diz, ela só se aplica, a lei tributária só se aplica retroativamente se o fato ainda não estiver definitivamente julgado. Então tu imagina o seguinte, tu foi autuada pela Receita Federal por exemplo, tá transportando mercadoria ilegal, tá importando pneu. Fosse autuada. A pena, perdimento da mercadoria. Beleza, tu foi lá, foi notificado, passou os teus 30 dias para apresentar a defesa, tu não apresentou. Esse processo administrativo fiscal encerrou, né? Encerrou, foi feito o lançamento, encerrou. 2 dias depois de feito o lançamento, terminou em definitivo o processo, vem uma lei e diz, a pena não é mais perdimento. A pena agora é só pagar a multa e devolve o pneu para a pessoa. Tu pode aproveitar essa lei nova? Não. Agora, se o fato tivesse pendente de julgamento, a lei mais benéfica se aplica. Então, o que o direito tributário faz? Ele tem aplicação retroativa? Tem, mas somente nas hipóteses do artigo 106. No caso, por exemplo, porque, como você falou ali, tem sanção também, né? Sim. No direito tributário. Quando vem uma lei e diminui a sanção ou isenta... Mesma coisa, só para os fatos ainda não definitivamente julgados. A diferença é que em direito penal, qualquer norma mais benéfica, ela retroage sempre, até para os fatos já julgados em definitivo. Até para os fatos já julgados em definitivo. O sujeito está lá cumprindo pena. Vamos botar, você estava cumprindo pena por adultério. Estava lá na cadeia, regime fechado por adultério. O sujeito era reincidente específico. O sujeito casava, tinha adultério, era condenado, estava lá no 5º adultério, cumprindo 5 anos de regime fechado. Veio a lei e aboliu o crime de adultério. O que acontece com ele? Está extinta a pena. Por quê? Abolisse o crime. Mas pode ser que ocorra uma simples redução da pena. Ele vai cumprir a nova pena. Pode ter uma mudança no regime. Qualquer mudança mais benéfica em direito penal, beneficia. Mesmo que já julgado o fato. Em direito tributário, a mudança mais benéfica somente aproveita se o fato não estiver definitivamente julgado. Depois de definitivamente julgado, mesmo a lei mais benéfica não retroage. Essa é uma grande mudança do direito tributário. Só no seu errado, eu digo que no caso do tributo tem que pagar. Daí se ele tiver alguma sanção, alguma coisa que ele não pagou, outra coisa, daí se vir uma lei que vai isentar ele dessa sanção, não do tributo, daí retroage. Não, o que pode ter outra coisa. Eu posso ter anistia. A anistia é específica, uma causa de exclusão do crédito tributário. Se eu tiver uma lei que anistia, a lei vai dizer expressamente, eu, Estado, estou deixando de cobrar essa multa, aí está anistiado, é outra coisa. O que eu estou falando é a lei que for simplesmente mais benéfica. A multa era 5 mil, passou para 2.
Só se aplica aos fatos futuros e aos anteriores não definitivamente julgados. Agora, pode vir uma lei que anistie, que conceda anistia. Aí é uma causa de exclusão do crédito tributário. E aí se a lei anistia, aí realmente, mas aí é a própria lei que está dizendo, olha, eu, Estado, não tenho mais interesse em cobrar essa multa. Isso pode ocorrer. Só que não é aplicação retroativa, que a própria lei vai dizer. A própria lei diz. Tanto faz, tributo ou multa. A anistia pode ser em relação à obrigação principal, que é o tributo, que é a obrigação de pagar, e as obrigações acessórias e a multa. Eu posso anistiar qualquer coisa. Recentemente o Estado do Paraná anistiou a multa para, 50 mil contribuintes. Aí vem uma lei estadual e diz, a multa para quem fez tal operação é anistiada. Pronto, foi concedida a anistia. Não se cobra mais a multa. Mas a anistia é uma causa de exclusão do crédito tributário. Mas quem já pagou a multa Não, não pede repetição de débito. Justamente pelo artigo 106. Por quê? O que a anistia faz é dizer daqui para frente. Até aqui, essa multa foi legal. Foi legítima. A partir de agora eu não quero mais a multa. Então quem já pagou não tem repetição de débito. Essa é a grande... Por isso que o Estado também não gosta de dar anistia. O Estado só dá anistia quando não vale a pena para ele cobrar a obrigação. Aí realmente é mais custoso para ele. Outro princípio é o da anterioridade tributária. Está no artigo 150, inciso 3, a linha B. Você sabe uma coisa interessante? A grande base desses três primeiros princípios de direito tributário, elas estão lá na Carta Magna, de 1215. Lá se começa, por exemplo, o princípio da legalidade. Não pode o rei instituir tributo sem a autorização dos barões. Tá, a irretroatividade. O rei não pode instituir tributos em relação a fatos anteriores. E está a anterioridade, que a lei não pode ser exigida no mesmo exercício financeiro. Só tinha uma exceção para a legalidade. O rei não podia instituir imposto, tributo nenhum sem autorização dos barões, salvo para armar o filho mais velho cavaleiro, para pagar o próprio resgate, armar o filho mais velho cavaleiro e pagar o dote da filha mais velha. Aparentemente a filha do João Sem Terra não era... O filho dele não era tão bom cavaleiro, que tinha que gastar uma fortuna bem grande para armar o guri, e a guria também estava difícil arrumar um marido para ela, então teve que criar um imposto só para pagar o dote dela. E aí não precisava de lei. Famíliazinha feia pra caramba. Pessoal, o princípio da anterioridade, ele é relativamente simples. Nenhum tributo pode ser instituído ou majorado no mesmo exercício financeiro da lei que o criar. A anterioridade tributária, ela é uma garantia de segurança jurídica. Porque vou falar a verdade, assim, de que adianta eu ter um sistema tributário em que eu exija a lei formal para a instituição majoração de tributos? Eu vede que essa lei seja retroativa e eu permita que, como regra geral, o Estado possa instituir um tributo hoje e passar a cobrá-lo a partir de amanhã. Como é que tu vai fazer planejamento? Um dos problemas hoje do Brasil, da economia do Brasil, se fala muito em CLT, se fala muito em reforma da Previdência, se fala muito em... O grande problema do Brasil é falta de segurança jurídica. Quando eu advogava, eu trabalhei para uma empresa, lá na minha cidade natal, que era a Wilson Sons. E a Wilson Sons, se eu não me engano, ela tinha, na porta da empresa, era uma agência marítima, uma agência de navegação. Ela tinha a seguinte cartaz assim: no Porto de Rio Grande, desde 1822.
Essa empresa era uma empresa inglesa, ela estava só no porto de Rio Grande desde 1822. Ela estava há mais de 100 anos só no porto de Rio Grande. A empresa, acho que ela foi fundada em 1400 e alguma coisa. Vocês acham que uma empresa com 500 anos, tipo a Stella Artois foi fundada em 1200 e alguma coisa. Você acha que uma empresa dessas faz planejamento tributário, fiscal, planejamento trabalhista em termos de 1 ano? De 2 anos? De 30 anos? Os caras planejam a empresa para 100 anos, 150 anos. E no Brasil a gente não consegue planejar a própria vida 6 meses. Essa é a verdade. Tu vai organizar uma viagem, eu quero ir para a Europa. Ah, tá, então eu vou comprar agora a passagem com 6 meses, vou reservar os hotéis, tudo. Mas tu não sabe se daqui a 6 meses o euro não vai estar R$5. E aí a tua viagem que ia ser um prazer, agora tu está lá preocupado tomando uma Coca-Cola, pagando R$18 uma Coca-Cola. Ainda bem que eu não tomo Coca. Mas então, esse é um problema do Brasil. A anterioridade, ela visa garantir isso. Não adianta eu ter uma lei, não adianta a lei não poder ser anterior se a lei pode romper a segurança jurídica, me impedir de planejar. Primeira coisa, o que é um exercício financeiro? O que é? De quando a quando? Tá, mas é que assim, 1 ano é muita coisa. Um ano é um conceito muito aberto. 1 ano fiscal também é um conceito aberto. Por quê? 1 ano fiscal nos Estados Unidos é de julho a julho. 1 ano fiscal no Brasil, o exercício financeiro no Brasil equivale ao ano civil. Um exercício financeiro equivale ao ano civil. Artigo 34 da Lei 4.320. 34 da Lei 4.320. Quando eu falo que um exercício financeiro equivale ao ano civil, eu estou dizendo que o exercício financeiro vai de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Então, um exercício financeiro não é 365 dias. O exercício financeiro não é 1 ano, porque 1 ano é... Como é que se conta 1 ano? De um dia ao mesmo dia do ano seguinte. Então, dizer que é 1 ano, por exemplo... hoje que dia é mesmo? 16, 17. Então, há 1 ano atrás, o Lula foi nomeado ministro. Mas eu posso dizer que o Lula foi nomeado ministro em um exercício financeiro? Não. Tem 2 exercícios financeiros. Por quê? O exercício financeiro 2016 e o exercício financeiro 2017. Aquele já terminou e esse ainda não. Então, exercício financeiro é o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então eu estou dizendo que pelo princípio da anterioridade, independente da data em que foi aprovada uma lei que instituir ou majorar tributos, ela somente produz efeitos a partir de que dia? 1º de janeiro do ano seguinte. Do exercício financeiro seguinte. Então, se eu aprovei uma lei dia 25 de março, via de regra, essa lei vai entrar em vigor dia 1º de janeiro de 2018. No exercício financeiro seguinte. Dia 1º ela vai entrar. Essa é a regra. Nós vamos ver daqui a pouquinho uma coisa chamada anterioridade qualificada. Porque o que aconteceu? O que aconteceu foi que o governo, o Estado brasileiro, começou a aprovar leis dia 31 de dezembro. Para entrar em vigor, dia 1º de janeiro. E aí, a Constituição foi obrigada a ser alterada para acabar com a zona e voltar, no mínimo, a ter um mínimo de segurança jurídica. Põe uma observação assim que é comum de cobrarem isso, o pessoal ainda confunde. Oi? Do financeiro. É que eu vou falar agora. Coloquem assim, anterioridade tributária é diferente de anualidade.
anualidade. A anterioridade é o que eu falei agora, é que um tributo somente pode ser exigido no exercício financeiro seguinte. A anualidade era um princípio que nem existe mais no direito financeiro brasileiro, que era a obrigatoriedade de que todo ano na lei orçamentária se previsse quais tributos seriam cobrados para o ano seguinte. Então, se eu fosse fazer a lei orçamentária de Foz, eu tinha que colocar, para o ano de 2018, serão cobrados IPTU, ISS e Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, ITBI. Era um princípio do direito financeiro, mas não foi repetido na Constituição de 88. Se ele não foi repetido na Constituição de 88, por que diabos tu está perdendo tempo me dizendo isso? Porque prova, o pessoal adora trocar o princípio da anterioridade por anualidade. Não existe? Não tem mais previsão, não tem mais anualidade, não tem mais. Era necessário prever todos os tributos? Era necessário prever todos os tributos, de um ano para o outro. Se tu não prevesse lá na lei orçamentária que Foz ia cobrar IPTU, no ano seguinte Foz não podia cobrar IPTU. O que nós substituímos é porque a lei orçamentária é anual. E na lei orçamentária serão previstas todas as receitas e todas as despesas. Mas quando eu prevejo receita, eu não preciso especificar qual tributo vai vir essa receita. A lei orçamentária? A lei orçamentária é anual, mas eu não tenho que prever todo ano qual tributo vai ser cobrado no seguinte. Isso que era a anualidade. A anterioridade significa que eu só posso exigir um tributo no exercício financeiro seguinte, a partir do primeiro dia. A anualidade era uma exigência da Constituição anterior de que a lei orçamentária previsse todos os tributos que iam ser exigidos para o exercício financeiro seguinte. E se ela não previsse, o tributo não podia ser exigido. Então imagina, o município tem 3 impostos, IPTU, ISS e Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, o ITBI. Lá na lei orçamentária tinha que ter um artigo que dissesse: para o ano que vem o município poderá cobrar os seguintes impostos: IPTU, ITBI e ISS. Se ele não botasse ali o ISS, no ano que vem o município não podia cobrar ISS. Hoje não tem mais esse princípio. Hoje não precisa, basta que coloque a receita global. E se não colocar o imposto, não quer dizer que o município não possa cobrar esse imposto. Por que eu ainda dou se ele não existe mais? Porque o povo adora colocar em opção de questão a anualidade como se fosse anterioridade. Literalmente pelo simples fato de que são palavras parecidas. E vocês vão estar lá fazendo a prova nervosos, cheios de café, alguns com energético. Vocês acham que vocês tomam café? Espero que não seja para concurso. Eu tomava uma caixa de energético por semana, quando eu estudava para magistratura. Meu cardiologista quase se recusou a me atender. Quando ele descobriu que eu tomava uma caixa aqui, ó, 24 por semana. Tomava uns 4 por dia. Vocês acham, eu sou o cara, eu tomo 4 cafés por dia para aguentar acordado na faculdade. Pessoal, além disso, a regra é essa. Então, regra geral: um tributo só pode ser exigido ou majorado para o exercício financeiro seguinte. Mas como nós estamos no Brasil, para cada regra existem no mínimo 8 exceções. Então vamos lá, as exceções. Primeira, empréstimo compulsório para despesas extraordinárias. Artigo 150, parágrafo 1º. 150, parágrafo 1º. Imposto de importação. Dois. O 3 é imposto de exportação. Imposto de importação. O 3 é imposto de exportação. O 4
é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Se acostume com as siglas, a botar IPI, Imposto de Importação, Imposto de Exportação. Aqui no primeiro semestre a gente trabalha com os nomes para você, no primeiro semestre tributário, né? Para vocês se acostumarem, mas depois se acostumem. Imposto de Importação, Imposto de Exportação. Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguros. Crédito, câmbio, seguro. Não precisa anotar isso, só anota assim, Imposto sobre Operações Financeiras. É que o IOF é um nome tão grande que ninguém usa. Na Constituição não diz Imposto sobre Operações Financeiras. Todo mundo trata ele como IOF. Mas na verdade é Imposto sobre o câmbio, seguros, operações financeiras, de seguros e sobre o ouro como ativo financeiro. Já falei para vocês, né, porque que o Silvio Santos entrega todos os prêmios em ouro, né? Por causa disso. Porque o ouro como ativo financeiro só incide IOF, que é bem mais barato que o imposto de renda. Então é melhor dar ouro que dar dinheiro. O outro é o ICMS sobre combustíveis e lubrificantes. É só esse. De toda a malha tributária do ICMS, eu somente vou excepcionar a anterioridade no ICMS sobre combustíveis e lubrificantes. As contribuições. A contribuição de intervenção no domínio econômico. A contribuição de intervenção no domínio econômico cide qual delas? Combustível. Ela não incide então só sobre combustível, assim? É só sobre combustível. O ICMS que é combustível e lubrificante. Que os estados tiraram esse imposto dos municípios. O imposto sobre combustíveis em geral. Todos esses tributos, eles podem ser instituídos ou majorados no mesmo exercício financeiro. Podem ser instituídos ou majorados no mesmo exercício financeiro. Está no próprio artigo? Todos estão na Constituição, só notem assim. Os quatro primeiros, o empréstimo compulsório, imposto de importação, exportação, IPI e IOF, estão todos no 150, parágrafo 1º da Constituição. Todos estão ali. Por isso que eu não repeti. Eu me esqueci de repetir. O ICMS está no artigo 155. Parágrafo 4º. 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha B. A CID combustíveis está no artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B. Então, esses aí podem ser majorados ou minorados dentro do mesmo exercício. Eu ainda tenho mais uma exceção, que é a anterioridade mitigada. Veja, essas que nós vimos como exceção até agora, eles não têm anterioridade. Eles podem ser exigidos no mesmo exercício financeiro. A alíquota do IOF pode aumentar de 0 a 20 de um dia para o outro. Esses aí não têm anterioridade. Só que eu tenho a anterioridade mitigada, que são as contribuições sociais. Mas não é qualquer contribuição social. São as contribuições sociais para o custeio da Seguridade Social. As contribuições sociais para o custeio da Seguridade Social. Essa é outra exceção. As exceções anteriores, elas não exigem anterioridade. Ela pode ser exigida de um dia, majorado ou instituído de um dia para o outro. As contribuições sociais para o custeio da Seguridade Social,
elas têm uma anterioridade mitigada, menor, de 90 dias. Elas têm uma anterioridade mitigada de 90 dias. Se vocês entenderem aqui, eu vou botar no quadro, talvez fique mais fácil. Eu vou botar aqui um exemplo de um imposto para cada um. Então vou botar aqui o IPTU. O IPTU só pode ser exercido no exercício financeiro seguinte. Só no exercício financeiro seguinte. Se eu aprovar uma lei dia 1º de janeiro, vamos botar o seguinte, dia 1º de janeiro, foram aprovadas 3 leis. Uma lei que majora o IPTU. Essa lei entra em vigor a partir de quando? Janeiro de 2017, né? 2017. Entra em vigor quando? 1º de janeiro de 2018. Tranquilo. Uma lei que majorou o IOF. Quando é que essa lei entra em vigor? Automaticamente no dia 2 de janeiro de 2017. No mesmo exercício financeiro. O IOF. Foram operações financeiras. Agora, se for uma contribuição social para o custeio da Seguridade Social, ela entra em vigor quando? 90 dias. Então ela vai entrar 1º de fevereiro, 1º de março, vai entrar em vigor dia 1º de abril de que ano? 2017. Eu estou contando grosso modo, não estou contando dentro da Lei Complementar 85. Porque eu teria que ver que dia foi publicado no Diário Oficial, que dia o Diário Oficial foi disponibilizado, estou contando prazo corrido. Vejam, o IPTU, exercício financeiro seguinte, vai demorar 1 ano para entrar em vigor essa nova norma. O IOF, ela vai entrar em vigor já no outro dia. Em relação às contribuições previdenciárias, contribuições sociais para o custeio da Seguridade Social, elas podem entrar em vigor no mesmo exercício financeiro, mas elas vão sempre respeitar o prazo mínimo de 90 dias. Entendeu? Por que ela é uma exceção à anterioridade? Porque ela pode entrar em vigor no mesmo exercício. Não tem uma justificativa para, por exemplo, dizer por que essa contribuição social A justificativa é que a Constituição disse assim. Isso está lá no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. A Constituição é que disse. No sistema anterior, é que tem que entender. Quando a gente vê depois dos princípios, os tributos quais são, na Constituição de antes da Constituição de 88, as contribuições sociais elas não tinham natureza tributária. Então eu não tinha que me preocupar se ela entrava em vigor no mesmo exercício financeiro ou não. Mas não é tributária. Pode cobrar de um dia para o outro. Pergunta? Não. Tá. Quando entrou a Constituição de 88 e passou a tratar as contribuições sociais para o custeio da Seguridade como tributo, ela tinha que dar um regime jurídico de direito tributário. Aí o Constituinte ficou em dúvida. Se eu dou o regime jurídico das exceções, eu trago muita insegurança jurídica, né? Se eu dou o regime jurídico dos tributos normais, a regra geral, eu ganho em segurança, mas eu posso perder em arrecadação. Lembrando que até 88 eu tinha um sistema de previdência no Brasil rudimentar. Que muitas categorias não tinham nem custeio da previdência. Era um sistema muito rudimentar. Por exemplo, a previdência rural, ela funcionava com base na contribuição sobre a produção, dava uma pensão de meio salário mínimo, tão somente para o chefe de família. Então a contribuição o sistema de arrecadação era muito rudimentar. Só tinha basicamente a arrecadação da previdência privada. O que a Constituição fez? Eu preciso regulamentar muito rápido um sistema de arrecadação da previdência. Então, mas eu também não quero que quem está planejando uma empresa tenha uma imprevisibilidade de tamanho. Então eu fiz um meio termo.
entre esse aqui, que é um exercício financeiro para o outro, e esse aqui, que é no mesmo exercício. Eu permito que elas sejam exigidas no mesmo exercício, respeitado o prazo mínimo de 90 dias. O que, na opção do legislador constituinte, foi uma baita ideia, né? O cara achou que estava fazendo um grande favor, diminuindo o prazo para 90 dias. Assim, tá feliz com o quê? Dana que tu planeja a tua atividade empresarial para 5 anos. Eu vou mudar o tributo com 90 dias. E aí o que nós observamos nos últimos 25 anos na história tributária brasileira? Uma gigantesca fuga para as contribuições sociais para o custeio da Seguridade. Hoje se fala muito que não tem déficit da Previdência, porque a Previdência arrecada muito com as contribuições. Só que muitas das contribuições que ela arrecada, ela faz um acordo financeiro com a União para repassar. Porque mais ou menos como a Previdência Una, a União que paga a Previdência dos servidores da União. Só que como é o INSS que custeia, o INSS repassa o dinheiro para a União. E aí a União, quem é que manda no INSS? A União. Então, na verdade, é uma coisa assim, meio grotesca de tu entender. Por que é 90 dias? Melhor resposta que eu posso te dar, dentro de hermenêutica jurídica, de interpretação constitucional, é porque se escolheu fazer 90 dias, podia ter escolhido 180. Como podia ter escolhido riscar e botar aqui. É uma escolha do Constituinte. E o que gerou hoje, tu tem muito mais contribuição social do que tributo, do que impostos. Hoje o grande volume de arrecadação da União são as contribuições sociais. Se tu olhar a tua conta de luz, tu vai ver que tu paga contribuição social sobre lucro líquido na conta de luz. O grande custo do Brasil hoje é isso. Tudo bem. Gente, então a regra geral, qual é a regra geral? Que o tributo entre em vigor no próximo exercício. As exceções são as hipóteses que nós vimos ali, IOF, Imposto de Importação e as contribuições sociais. Só que o Brasil é um país que não é para amador. Quando começou a se exigir que o tributo só entrasse em vigor para o exercício financeiro seguinte, e o exercício financeiro começa em 1º de janeiro, o legislador, ele começou a aprovar leis em 31 de dezembro. E acreditem, o processo político ele é muito rápido. A gente pensa assim, às vezes tem lei que tramita durante 20 anos, né? Quando eu era servidor da Justiça Militar, a carreira da Justiça Militar é a mesma da Justiça Federal, do Trabalho, Eleitoral e do Distrito Federal e Territórios. É o mesmo plano de carreira. Só os concursos são diferentes, mesmo salário e tudo. E aí nós queríamos aprovar um novo plano de cargos e salários, um PCS. E o PCS foi encaminhado, na época do presidente Lula, e o PCS tinha sido encaminhado para o Congresso em 2002. Isso já era 2006. Estava há 4 anos na primeira comissão, Comissão de Constituição e Justiça. Fizemos uma greve, conversamos com a ministra Helen Grace, a ministra Helen Grace disse, eu vou conversar com o presidente para passar o aumento de vocês. Ela pegou o projeto de lei, atravessou a praça, marcou uma reunião com o Lula, conversou com o Lula. E disse, eu tenho naturalmente uma renovação, uma perda de quadros de 25% ao ano. Quer dizer que de cada 100 servidores do Judiciário da União, todo ano eu perco 25 para outros cargos. Para dentro do próprio Judiciário, o sujeito vai lá, é analista do trabalho, ele quer ser analista do eleitoral, porque vai trabalhar mais perto de casa, ou ele passa, mas mesmo assim, cada ano 25% dos quadros saíam. Do meu concurso de oficial de Justiça Federal, eram 8 vagas. Dos 8 aprovados naquele ano, hoje só tem 2. 6 já passaram em outros concursos. E aí o que acontece? Isso foi numa quarta-feira. Fechou o acordo. Na sexta-feira estava sancionada a lei. Passou pela Câmara, todas as comissões e plenário, passou pelo Senado, todas as comissões e plenário, foi sancionada pelo presidente, na segunda-feira já estavam os tribunais regulamentando a lei. 4 dias. Então, quando se tem vontade política, a lei passa. E quando se tem muita vontade política, passa muita lei. E começou a aprovar a lei no finalzinho do ano, dia 31 de dezembro. E aí o coitado do contribuinte dormia, estourava uma champanhe para comemorar o ano novo, e quando ele acordava no outro dia, ele tinha aumentado a alíquota do imposto dele. Que legal, né?
E aí, de tanta pressão da sociedade civil, se fez uma emenda constitucional, que é a Emenda Constitucional 42, que instituiu o que hoje se chama de anterioridade qualificada. Anotem isso. Anterioridade qualificada, Emenda Constitucional 42. De 2003, que é o artigo 150, inciso 3C. E o que essa anterioridade qualificada ela fez? Ela estabeleceu uma regra de reforço à anterioridade comum. Ao dizer o seguinte, que aprovada a lei em relação a determinados tributos, essa lei entrará em vigor somente no exercício seguinte. Somente no exercício seguinte, respeitado o prazo mínimo de 90 dias. Ela entrará em vigor, ela poderá entrar em vigor no exercício financeiro seguinte, respeitado o prazo mínimo de 90 dias. Então, o que ela fez? Ela veio e estabeleceu o seguinte: além da regra de que a lei só entra em vigor no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, eu vou estabelecer que isso tem que ter no mínimo 90 dias da aprovação da lei. Então agora o Congresso aprova uma lei dia 31 de dezembro. Ela pode ser exigida somente no exercício financeiro seguinte, né? Mais 90 dias da aprovação da lei. Então a lei foi aprovada dia 31 de dezembro de 2017. Ela vai entrar em vigor quando? 1º de janeiro? Não. Ela vai entrar em vigor dia 1º de janeiro, fevereiro, 1º de março. Se ela for aprovada dia 30 de dezembro, dia 30 de novembro, quando é que ela entra em vigor? 90 dias do dia 30 de dezembro. O que isso garante? Isso garante uma segurança jurídica mais reforçada. Se a lei for aprovada dia 1º de março, ela vai entrar em vigor quando? No 1º de janeiro do ano seguinte. A anterioridade qualificada, ela tem relevância para aquelas leis aprovadas no final do ano. Para as leis aprovadas no começo, no meio do ano, ela não tem relevância nenhuma. Para isso, a anterioridade comum já resolvia o teu problema, não resolvia? Uma lei aprovada hoje, 16 de março, que aumente a alíquota do IPTU, quando é que ela entra em vigor? 1º de janeiro. Então tá bom, não me atrapalha em nada, eu tenho todo o mês de março para me planejar. Agora, uma lei que aumentasse o IPTU, majorasse o IPTU dia 31 de dezembro, ela entraria em vigor quando antes da emenda constitucional? 1º de janeiro. Agora ela vai entrar em vigor quando? 1º de março, 90 dias. Contem grossamente que não se preocupem que eu não vou botar na prova, a lei foi aprovada em tal dia. Não precisa trazer calendário para a prova. Professor, mas o que seria final do ano? Tipo, qual que é o mínimo? Não, o mínimo é assim, qualquer lei que majore ou aumente tributo, ela só entra em vigor para o exercício financeiro seguinte, mais 90 dias da aprovação, o mínimo de 90 dias da aprovação. Mas eu digo assim, né? Tipo, você disse 31 de Dezembro. Mas até quando que entraria nessa regra dos 90 dias, entende? Não, qualquer data. Qualquer data. É que assim, aqui algumas datas não vai ter relevância nenhuma. Ela só tem relevância anterioridade qualificada para aqueles tributos aprovados menos de 90 dias do exercício financeiro seguinte. Entendeu? Pô, até 3 Oi. Então, tipo, o limite é outubro. Não, tu pode aprovar a lei qualquer dia. Tu pode aprovar a lei até no dia 31 de dezembro, às 23h59. Só que se tu fizer isso, ela só vai poder ser exigida 90 dias. Não tem limite para aprovação da lei. Se tu aprovar a lei de 1º de janeiro, ela só vai valer 1º de janeiro do ano seguinte. Precisa dos 90 dias? Não. Mas assim, profe, tipo, assim,
metade do ano, a partir de quando? Não tem, é sempre. Para esses tributos é sempre tu vai respeitar 90 dias. É que alguns tributos não vai ter relevância isso. Algumas datas de aprovação. Se tu aprovar o tributo dia 10 de janeiro, a majoração, ela só vai valer para 1º de janeiro do ano seguinte. É mais de 90 dias? Não tem relevância. Se tu aprovar em 1º de agosto, ela só vai valer para 1º de janeiro do ano seguinte? Só. Tem mais de 90 dias? Tem. Tem relevância? Não. A relevância só está naqueles tributos que forem eventualmente aprovados com menos de 90 dias. Se fosse 1º de novembro, 1º de dezembro, 1º de janeiro, 1º de fevereiro. Se for 2 de novembro, mesma coisa. Entendeu? É só tu tirar 90 dias de 31 de dezembro. Dá 31 de dezembro, 31 de novembro, 31 de outubro, 31 de setembro, né? Todos os tributos que forem aprovados 31 de setembro, tu vai contar 90 dias. Os outros tu também vai contar, sempre. A diferença é que os outros não têm relevância. Os outros não têm relevância. Se tu aprovar um tributo dia 10 de janeiro desse ano, ele só vai entrar em vigor quando? 1º de janeiro do ano que vem. Tem mais de 90 dias? Então tu cumpriu a anterioridade qualificada. A anterioridade qualificada ela é um plus. O que ela vai dizer? Não basta o exercício financeiro seguinte. Eu tenho que ter 90 dias da aprovação da lei, mais o exercício financeiro seguinte. Só que isso é bem confuso, né? Porque se você for ver esse tempo assim, você acha que é tipo um ano. Isso tem que ter um tempo de um ano, né? No caso, né? Sim. Não, é que assim, é um ano. É que é um ano, só que no mínimo eu tenho que ter 90 dias da aprovação da lei. Então se eu aprovei com um ano, eu tenho no mínimo de... Lembre-se, é o mínimo de 90 dias. Isso quer dizer que se eu aprovei a lei do dia 31 de dezembro para trás, com mais de 90 dias, como ela só vai entrar em vigência no 1º dia do exercício financeiro, eu respeitei ou não respeitei os 90 dias? E se você acha que é confuso, imagine quando na próxima aula eu disser para vocês os tributos em que eu aplico. A anterioridade comum, tem uns que eu só aplico anterioridade comum. Tem outros que eu só aplico anterioridade qualificada. Tem alguns que eu aplico anterioridade comum e anterioridade qualificada. E tem alguns que eu não aplico nem anterioridade comum, nem anterioridade qualificada. E tem uns que eu não aplico anterioridade comum e aplico anterioridade qualificada. Aí tu vai ver o que é confusão. Eu tenho tributos que eu vou aplicar só anterioridade comum, que podem ser aprovados no dia 31 de dezembro e vão estar vigendo no dia 1º de janeiro. Eu tenho tributos em que eu vou aplicar as duas. Ele só vai entrar em vigor dia 1º de janeiro desse seguinte, no mínimo, e mais 90 dias. Eu tenho alguns que eu posso aumentar o tributo no mesmo ano, mas eu tenho que respeitar os 90 dias, que é o caso do IPI. O que eu quero que vocês entendam agora, para a gente fechar a aula para vocês irem embora? Que essa anterioridade qualificada, ela é uma garantia, ela é um acréscimo à anterioridade comum. Isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que se torna confuso quando tu está pensando que eu tenho a anterioridade comum mais 90, né? Então se eu aprovasse a lei dia 1º de dezembro, eu contaria 90 dias de 1º de janeiro. Não é isso. Eu conto os 90 dias da data da aprovação da lei. Sempre isso. O que a anterioridade qualificada diz é que eu não posso, no finalzinho do ano, antes de 90 dias, querer que essa norma se aplique para o 1º dia do exercício financeiro. Então, se eu aprovo uma lei dia 31 de dezembro, eu posso aprovar. Não tem nada que impeça o Congresso. O Congresso é constitucionalmente competente para aprovar isso. Eu não gosto de que o Congresso é soberano. O povo adora dizer... O presidente da Câmara disse isso, né? O Congresso é soberano. Não, soberano é o povo. A Constituição não diz todo poder emana do Congresso, né? Diz todo poder emana do povo. O soberano é o povo. O Congresso representa o povo. Então não é soberano. Mas o Congresso tem competência constitucional para elaborar a lei até o dia 31 de dezembro, se ele quiser. Às 29h59. Publicou no Diário Oficial com data de 31, vai poder ser cobrada no exercício financeiro seguinte.
Só que eu tenho que respeitar o quê? O prazo de, no mínimo de 90 dias. Vai ter leis que vão ser aprovadas e que esse prazo é respeitado sem maiores problemas. Uma lei aprovada em março, ela vai entrar em vigor quando? Mais de 90 dias, eu não tenho por que me preocupar. Agora, uma lei aprovada em outubro, eu tenho que saber se essa lei se aplica, se esse tributo se aplica ou não à anterioridade qualificada. Entendeu? O direito civil tem 45 dias, né? Não, isso não tem nada a ver com a vigência da lei. Isso tem a ver com a eficácia da lei. Mas nesse caso, daí, como é diferente, teria esses 45 dias também? Não tem, esses 45 dias não tem nada a ver com isso. Esses 45 dias é para a vigência da lei. Por exemplo, imagine, vou dar um exemplo de um imposto que eu posso majorar no mesmo exercício financeiro. Vou dar o exemplo do IPVA. O IPVA é sujeito à anterioridade comum. Isso quer dizer que ele só pode ser exigido para o exercício financeiro seguinte. Então eu aprovo e não tem anterioridade, vamos botar lá um tributo que não tem anterioridade qualificada, só comum. Eu aprovo ele dia 31 de dezembro. E coloco o seguinte, esta lei entra em vigor 45 dias. Beleza, eu só vou poder exigir ele quando? Quando a lei entrar em vigor. Mas eu posso exigir já no próximo exercício financeiro. Se eu aprovo um tributo, como por exemplo o IPTU, que só também exige a anterioridade qualificada. Eu aprovo uma lei que aumenta o IPTU de Foz do Iguaçu. E aí eu digo o seguinte, eu aprovo dia 1º de janeiro, 1º de março de 2017. E eu digo, essa lei só entra em vigor daqui a um ano. A partir de quando essa lei entra em vigor? 2018. Mas eu já posso exigir o IPTU a partir da vigência da nova lei? Posso. Porque eu não estou exigindo para o mesmo exercício, eu estou exigindo para o exercício financeiro. Seguinte, a vigência da lei, o vacatio legis não importa. O que importa é a possibilidade de exigir o tributo. É uma questão de eficácia. O que eu estou dizendo é o seguinte, que quando a lei exige a anterioridade qualificada, independente da data que o tributo for aprovado, ele só pode ser exigido com um mínimo de 90 dias. Além da anterioridade qualificada. Tu soma as duas. A soma às vezes pode não dar nada. Se o tributo é aprovado em março, ele pode ser exigido a partir de quando? 1º de janeiro do outro ano. Passou 90 dias? Passou, então adiantou para alguma coisa a anterioridade qualificada? Nada. Ela só tem utilidade para o tributo aprovado menos de 90 dias do fim do exercício financeiro. Porque aí ela vai ter utilidade. Tributo aprovado em outubro, em novembro, em dezembro, eu vou dar sempre exercício financeiro seguinte e mais 90 dias da data da aprovação da lei. Entendeu? Então tá, pessoal. Na aula que vem a gente volta com isso e eu vou botar um quadro para vocês com todos os tributos que se aplica a comum, a qualificada ou não se aplica a anterioridade. Vou. Doutor, você disse que ia colocar assim no sistema? E já botei.